Mas o primeiro bloco aqui, eu separei, secretário, foi o seguinte. O Zé Roberto e a Rede News de Ensino faz o seguinte questionamento. Por que o Maranhão não foi convocado? Por que o Maranhão não está participando do evento Copa do Mundo? Eu acho que você já disse isso na sua apresentação, né? Eu vou lhe poupar de dizer. Naquele momento foi uma opção política que foi feita, né? Em outra situação, em outro contexto, em outro governo. Né? O outro bloco aqui está muito voltado à revitalização e recuperação do Centro Histórico de São Luís. Né? É a Beatriz, a Ana Cleide, a Universidade Federal do Maranhão, a pessoa que não se identifica, mas todos muito voltados à que estão chamando de degradação do Centro Histórico e uma necessidade urgente de revitalizar-se, de recuperar-se o Centro Histórico de São Luís. Esse grupo de perguntas, todas estão com esse enfoque, uns com ênfase maior, outros com ênfase menor, mas, enfim, todos querendo saber o que se pretende fazer com relação ao Centro Histórico para revitalizá-lo. Bom, só ratificando o que foi dito com respeito à Copa do Mundo, acho que vocês se lembram que, alguns anos atrás, precisava que os estados oferecessem as possibilidades de receber jogos da Copa, para serem avaliados. Na época era um outro governador, e o Maranhão sequer se habilitou para ser avaliado. Essa é a razão pela qual o Maranhão está fora. No que diz respeito ao Centro Histórico, eu quero dizer que eu concordo com o que está posto aqui. O Centro Histórico é o nosso maior tesouro cultural que nós temos. Nós temos não somente que recuperá-lo, mas revitalizá-lo para que ele tenha vida, que ele possa manter-se atualmente se renovando, se recuperando. E nós temos que ter um plano estratégico para isso. Eu acabei de falar do plano que foi refeito, esse plano foi lançado agora, nós temos que ter uma ação ordenada, objetivando o que nós queremos fazer. Existe no Centro Histórico, hoje, a administração é municipal, a responsabilidade é municipal, mas nem por isso o Estado se furta da condição de também ser participante da recuperação. Eu tenho conversado constantemente com o ministro, nós estamos elaborando um plano de recuperação do Estado, a governadora determinou que assim fosse feito. O Maranhão é o momento que recebe muitas empresas, e se pensa também na participação da iniciativa privada para a recuperação do Centro Histórico. A Casa do Maranhão, que é uma referência, o governo está trabalhando fortemente para recuperá-la e devolvê-la à comunidade, também como um dos presentes, agora dos 400 anos, assim como recuperar e criar alguns outros museus que nós estamos trabalhando, captando recursos para assim fazer. Então, nós temos que tratar bem o Centro Histórico para que nós possamos vendê-lo bem, vamos dizer assim. Mas eu quero, só repetindo, eu estou há pouco tempo na secretaria, há 3 meses, e o plano foi lançado há 1 mês, e a partir dessa diretriz, porque não adiantava se trabalhar de forma aleatória. O Maranhão tem as suas potencialidades, nós temos que trabalhar dentro de um plano diretor. E se não houvesse tido a interrupção do primeiro plano, que era um plano de uma década, de 2000 a 2010, se não tivesse tido a interrupção da sua aplicação, eu tenho certeza que nós estaríamos muito mais na frente. Então, nós temos que retomar, temos que recomeçar. Essa preocupação é pertinente, é uma preocupação também que nós temos, e tenho a certeza que estamos trabalhando
fortemente para recuperar não apenas o nosso centro histórico, mas recuperar São Luís como um todo e a logística que tanto se falou aqui, assim como ela é importante para o transporte de produção, enfim, ela é determinante, fundamental, e o nosso Flávio, que acabou de falar, fez referência muito específica à questão da logística do porto, do navio para o hotel, no transporte de passageiros, do transporte das bagagens, enfim. Então, nós estamos iniciando um trabalho, nós temos que nos preparar tecnicamente para poder avançar, porque nessas questões, nos objetivos traçados, o que vale não é a velocidade, mas a direção. Se você não estiver na direção certa, não adianta ir rápido que vai chegar em lugar errado. Primeiro nós temos que traçar a direção e na direção certa nós trabalharmos e caminharmos. Obrigado. Um segundo bloco de perguntas aqui, secretário, ele está voltado à questão da formação profissional e a capacitação daqueles profissionais que atuam na área de turismo, né? Vários estudantes aqui questionam quais as oportunidades que eles terão quando se formarem em turismo dentro da política de turismo do governo do Estado do Maranhão, né? Alguns fazem aqui um apelo, né, no sentido de que seja dada uma esperança de que o turismo realmente aconteça no Maranhão e que a juventude maranhense seja inserida nesse projeto de turismo no Maranhão. E a Universidade Federal do Maranhão também, na mesma linha, pergunta qual a importância que será dada aos acadêmicos da universidade no desenvolvimento da atividade de turismo no Maranhão. Muito bem. A expectativa e a esperança, eu diria que é a melhor delas, e é mais positiva. A preocupação do governo em trabalhar bem o turismo, as nossas potencialidades, acho que foi muito bem posta quando ele retomou um trabalho que foi interrompido. A empresa que fez esse trabalho foi a Tias Marketing, algumas pessoas acreditam que conheço, é uma empresa de renome internacional. Infelizmente o Hugo teve que sair, mas é uma empresa que tem trabalho em Barcelona, tem trabalho no Rio de Janeiro, é uma empresa que tem expertise nesse segmento. Foi quem fez o primeiro plano e quem reestruturou o segundo plano. À medida que nós formos potencializando, trabalhando o turista e conquistando o turista a partir da nossa estruturação, dos investimentos, não apenas do governo, mas também na iniciativa privada, por acreditar que efetivamente está se retomando o turismo no Maranhão, as oportunidades aparecerão. E eu disse que, eu usei a seguinte expressão, é fundamental e determinante a capacitação continuada. Não apenas das pessoas que trabalham no turismo, mas principalmente da academia, ou seja, das universidades. Nós temos que ter turismólogos, guias de turismo, que sejam bilíngues. Se nós queremos conquistar o mundo, nós temos que, pelo menos, entendê-los e nos fazer entender. Existe, no momento, aí eu volto a falar de novo do ministro Gastão, que tem toda a boa vontade e compromisso com o Maranhão. Nós estamos elaborando um trabalho que aí se volta para as academias, para as universidades, para que nós possamos trazer esse estudante, principalmente o acadêmico de turismo, para junto conosco, e aí eu quero puxar a brasa para a minha sardinha, para a minha secretaria, junto com a Secretaria de Turismo, podermos desenvolver projetos, podermos desenvolver, pensar no turismo do Maranhão, porque, inclusive, mão de obra para que a gente, qualificada, para que a gente possa trabalhar grandes projetos, pensar de forma grande, pensar com a visão de futuro, nós
temos alguma dificuldade. Mas se trouxermos todos que fazem parte desse segmento, e eu falei agora há pouco do trade, das pessoas que, seja representantes dos hotéis, bares, restaurantes, guias, enfim, nós sentamos aí numa grande mesa de conselho e já se mudou a visão de discussão. Nós trabalhamos hoje numa agenda positiva, com o enfrentamento dos problemas, buscando as soluções, com cada um dos que representam os seus segmentos, assumindo a sua parcela de responsabilidade, mas, consequentemente, cooperando num conjunto para que nós possamos avançar. Eu acho que, a partir do momento que este plano começa a ser incrementado, implantado, nós iremos criar as oportunidades esperadas, a expectativa gerada será a mais positiva possível. Só para informação, esta semana, ao longo desta semana que passou, nós estamos convidando para a Secretaria representantes dos segmentos para a discussão detalhada do plano, para que nós possamos, em pequena quantidade, 3 ou 4 de cada vez, discutirmos com mais aprofundamento, porque para posteriormente fazermos uma reunião conjunta e, a partir daí, nós partirmos para a consolidação do plano. Então, a expectativa que vocês estão me pondo agora, eu quero dizer que, acreditem, é uma das saídas de São Luís, é uma das saídas do Maranhão. São Luís, pela sua potencialidade que tem, e o Maranhão como um todo também pelas suas potencialidades naturais. Então, a participação de todos, a cooperação de todos é importante. Cada um fazendo a sua parte é determinante para que nós consigamos avançar neste segmento que é fortemente trabalhado no mundo inteiro, e nós estamos vendo aí os cases de sucesso, seja ele em qual dos segmentos for. Mas acreditem que nós juntos, e aí eu quero deixar a Secretaria está de portas abertas, tanto é que no site do turismo, que eu falei ainda agora, terá lá uma janela para que você dê sua opinião, dê sua sugestão, mas também faça as suas críticas, porque somente ouvindo a comunidade é que nós poderemos corrigir as distorções e continuarmos a perseguir os objetivos na direção certa. Tá? Espero que tenha respondido as perguntas, e as pessoas que mandaram, nós ficaremos com os e-mails para, posteriormente, também mandarmos o nosso e-mail e abrirmos já um canal de comunicação, de troca de ideias e informações. Muito obrigado. Obrigado, secretário. As demais perguntas foram passadas para o secretário Jurandir, que fará a resposta, portanto, por e-mail. Para concluir, eu só perguntaria se alguém tem algum questionamento a fazer ao doutor Flávio Brancato, que está aqui presente. Eu não quero perguntar, mas quero dizer que aceito o desafio que ele me fez, naturalmente, sobre a sua tutela de orientação, pela experiência que tem. É importante que ele me adote como seu discípulo, para que eu possa absorver aí essa experiência que ele tem, esse caminho que ele já trilhou, e os erros que ele conseguiu acertar, que eu não erre tanto, mas aproveite. É natural que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Na secretaria e no governo, nós não queremos inventar roda, mas queremos pegar exatamente os casos de sucesso e adaptarmos ao Maranhão. Assim como nós pudemos ver agora o caso do Porto de Santos. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Papa, que é o prefeito de Santos, né, que também veio complementar as duas palestras, da importância e dessa questão de porto, cidade de porto, dessa interação. Ontem mesmo eu falei com o Fossati, que é o nosso diretor do porto aqui, de São Luís, para que a gente, baseado nesses ensinamentos e nesses sucessos que nós vimos, que a gente estreite essa relação,
para que a gente faça essa interação Porto-Cidade, Cidade-Porto, e que nós não superemos com mais rapidez as barreiras que foi posta aqui pelo Hugo, assim também pelo Flávio, enfim. Mas chegaremos lá. Obrigado. Agradeço aos palestrantes pela brilhante exposição que fizeram dos temas. E encerro, portanto, o painel número 5. E gostaria só, finalmente, de cumprimentar os meus colegas da Unidade Regional de São Luís, né? Meu colega de diretoria, Pedro Brito, também. Enfim, acho que foi bastante produtivo para todos nós a exposição do Hugo, do Jurandir e do Flávio. Muito obrigado.